Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Grafologia Método Radaik. Aqui é o lugar onde você encontra oportunidade de aprender mais sobre relacionamentos, bem-estar, conexões, enfim, saúde interna, saúde externa, né? Porque tudo isso começa dos nossos gestos a escrever. E hoje eu quis começar esse nosso vídeo aqui dessa maneira para falar sobre um assunto que é muito importante. Mas antes de falar para você sobre o que é, aproveita, se você é novo aqui no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, dá o joinha e fica esperto, porque o nosso assunto de hoje é muito importante. Nosso tema aqui é para falar sobre a síndrome do burnout. Você já ouviu falar disso? Então, tá crescendo cada vez mais e mais e mais. Em especial, os empresários acabam sendo um alvo muito forte do burnout. Por quê? A gente tem milhões de coisas para fazer, pressões excessivas e os empresários acabam sofrendo muito com essa situação. Se você conhece alguém ou já passou por isso, aproveita, comenta aqui embaixo, conta para mim como você identificou, de que maneira você conseguiu sair, porque você sabe muito bem, a rede de apoio é importante. Então, de repente, você que já passou por isso, escreve aqui embaixo e uma pessoa vê, uma pessoa pode ajudar a outra, né? E é um ponto que é de bastante atenção que hoje eu trouxe aqui para o nosso bate-papo, porque eu sei que é algo que vai ajudar as pessoas e também eu, como especialista na escrita, posso também contribuir da minha parte, falando sobre esse assunto e trazendo em questão de alguns traços na escrita que podem identificar a síndrome do burnout. Não de uma maneira leviana, mas para você ter uma ideia de quanto nos seus gestos ao escrever ficam evidências até de patologias. Um dos cursos que eu tenho no Instituto Radaik é o curso de grafopatologia, onde na letra a gente consegue identificar os transtornos, as patologias que uma pessoa possa estar passando, seja isso agora ou de muito e muito tempo. A síndrome do burnout é algo que começa e ela é longa, então ela já pode estar perdurando durante muito tempo. Quando a gente escreve também, e se a gente tem, por exemplo, um problema muito sério de ansiedade, e essa ansiedade já está há muito tempo sendo vivida, o próximo passo é a gente encontrar também nessa escrita traços de depressão, que vai levar a pessoa ou a um momento só de tristeza, ou aquela depressão está muito forte. Por quê? Na escrita também é possível identificar traços de sofrimento psíquico, em que aquele sentimento de dor, tristeza, sofrimento já passou demais da conta. E aí essa pessoa precisa do quê? De um apoio, de um auxílio, procurar um especialista no assunto para ela poder melhorar, né? O método Radaik, com o método Radaik, a gente consegue entender o comportamento e entender o que está acontecendo com a criança, ou com o adulto, ou com o colaborador, ou com o empresário, enfim, com qualquer pessoa que esteja ali escrevendo ou desenhando. Mas não é uma terapia, né? O método, ele é um método para você compreender o funcionamento do lado de dentro. A parte da terapia, ou você vai indicar para um profissional da área, um terapeuta, ou você vai indicar para um médico, né? Vai falar para o seu cliente ou para o seu colaborador procurar, ou você mesmo, né? Você já identificou que você tem que precisar de ajuda e você vai procurar ajuda nesse sentido. Nunca é misturar todas as coisas. A grafologia, ela é uma disciplina auxiliar das demais, né? O método é um método para você fazer a aplicação de uma maneira prática, direta ao ponto e trazer revelações que você normalmente não conseguiria ver. Ele é mais profundo, tá? Até por contar com mais conteúdos de outras disciplinas, como por exemplo o eneagrama, como a respiração. Toda essa abordagem, ela se faz presente no método. Então, o que acontece? Quando você está escrevendo, aparece ali, tá? Se você tiver, por exemplo, com um burnout ou com um estado de ansiedade extremamente avançado,
você também vai identificar ali, tá? E os empresários, eles acabam tendo mais essa dificuldade, porque é muita cobrança, né? A OMS já classificou o burnout não como uma doença, mas como um problema laboral, um problema relacionado à saúde da pessoa no trabalho, tá? E cada vez está mais frequente. E de que acontece? Eu marquei aqui para falar para você, então eu tô utilizando aqui o meu papelzinho, né? Eu amo falar, eu amo estudar, mas eu também, né, gosto de me divertir, gosto de relaxar, amo viajar, você sabe disso, né? Tô sempre viajando, e por isso que eu gosto do meu trabalho, porque eu consigo fazer do lugar onde eu estiver. Mas vamos voltar aqui, ó. Então, cada vez está mais comum, né? Por exemplo, um ambiente ruim de trabalho, um ambiente negativo, pesado, vai deixar a pessoa com estresse de saúde mental e física, vai fazer com que ela fique super cansada. E lógico que isso vai aparecer na letra, né? A pressão por resultados, por trazer, chegar num objetivo e em especial a ausência de suporte, sabe? Aquela falta de entendimento, de alguém que te entenda, né, você como empresário, um suporte emocional. Você já tá ali tentando fazer teu negócio dar certo, né? Tá com bastante atividades e claro, você fica cansada, você fica cansado, mas não tem ninguém para contar, né? Não tem ninguém para te dar a mão. Isso vai te sobrecarregando, né? Tem gente que diz assim para mim: nossa, quando eu trabalhava de funcionário, eu trabalhava menos. Eu virei um chefe pior que o meu chefe lá no outro trabalho, porque eu me cobro muito mais. Então, é normal esse estresse crônico que a pessoa acaba desenvolvendo por ela se cobrar demais, né? E claro que a gente sabe que se cobra, porque você tem que ter resultado, você tem que fazer a sua empresa acontecer, você tem uma rede, muitas vezes, que precisa de apoio financeiro. Então, se torna realmente uma preocupação, né? E aí vem esgotamento físico, mental, né? Falta de interesse, e até às vezes, por exemplo, antes você amava trabalhar, você gostava muito daquele trabalho, você fala, puxa, eu faço isso aqui tão bem, eu gosto tanto de cuidar dessa parte, e aí daqui a pouco você olha e fala, meu Deus, isso eu gostava tanto, nem isso eu suporto mais, eu não aguento mais ter que fazer isso. Então esse bode, sabe, essa coisa de que horrível ter que fazer uma coisa que você gostava antes, são os primeiros indícios de você ter uma atenção. E lógico que na escrita aparece, na escrita é o reflexo do que você está sentindo. E se você nunca viu isso, eu te convido a conhecer, pelo menos passar por uma experiência individual, pode ser comigo. Eu tenho um trabalho que eu faço individualmente, que eu chamo de método Hadaiki Experience. Você, durante um dia, vai ter uma experiência completa, né? Vai ser desde aí da manhã até o final do dia comigo. Você vai desenhar, você vai escrever, você vai praticar vai ter uma prática de equilíbrio, você vai flutuar, você vai saber sobre as suas maiores forças, as suas dificuldades e vai entender um caminho, um próximo passo, o que você deve fazer com isso, o que na sua história vai fazer a diferença, que se você fizer vai mudar a cena do jogo, vai mudar seu jogo, né? Esse é um trabalho que eu faço especialmente para empresários, para as pessoas que têm um desejo de mudar realmente, não apenas uma curiosidade, porque curiosidade não muda a vida de ninguém. Os curiosos só acham legais e, tipo, não tem compromisso. E eu gosto muito de trabalhar com pessoas decididas, que têm compromisso, que elas querem mudar, porque eu acabo sendo assim mesmo, né? E eu fico muito feliz de encontrar pessoas que gostam de ir atrás, buscar desafios e dar o próximo passo, não é verdade? A vida se trata disso, dificuldades sempre vão ter. Agora, enquanto a pessoa ficar achando que o problema dela é o vizinho, é o chefe, é o presidente, é a guerra na Ucrânia, é não sei o que, a pandemia, é o marido, é o filho, tá? Não adianta, não adianta. Então, se você tem esse olhar diferenciado, se você já tem uma certa noção e consciência que você é a peça principal da prosperidade, do sucesso do seu negócio, então esse é um caminho.
para a gente poder trabalhar juntos, que é o método Hadai, que é Experience. Mas voltando aqui ao nosso conteúdo, então veja só, o esgotamento físico, a perda de interesse que eu já falei, por essa coisa que você gostava antes e agora você não gosta mais, começa a vir a depressão, o cansaço, e aí vai se manifestando e que com o tempo você vê que vai ficar pior ainda, né? E com o tempo isso vira realmente uma depressão. É muito comum, tá? Que o estresse vem acompanhado com ansiedade, nervosismo, excesso, né? Excesso de nervosismo, ansiedade e a depressão no burnout. Não é só o burnout, ai, nossa, tô cansada, trabalhei muito e estou cansada. Não, é um pouco pior. É esse... não, você não aguenta nem falar do trabalho, nem falar. E aquilo que era legal ficou extremamente ruim, né? E provavelmente, talvez você esteja aí ouvindo e pensando, tá bom, mas nossa, o que aconteceu? Né? Qual foi o momento que você se perdeu com isso? Qual foi o momento que começou a acontecer esse problema? Eu te falo, uma coisa muito comum, né? É quando você foca somente no sucesso, nos números, e você tem que ter aquele resultado, geralmente financeiro, é um caminho muito perigoso. E existem também pessoas que não só pela parte financeira, eu conheço sim pessoas que têm burnout pela questão de ela se sentir produtiva e mais, de ela fazer o que precisa ser feito. São pessoas que na personalidade elas naturalmente já são super comprometidas, né? E elas têm um alto grau de resistência às dores, às dificuldades. E aí o que acontece? Ela faz mais e ela nem se dá conta. São personalidades que acabam tendo até mais problemas por conta de ela ser resistente. Então é como se ela nem percebesse, sabe? Ela tá lá trabalhando, fazendo e não tem que ter resultado. Ela é comprometida, ela vai lá porque afinal de contas tem alguém, um chefe, talvez tenha um chefe, né? Ou uma chefe que cobre resultados, que tem que apresentar bastante entregas, né? A pessoa tem que fazer muitos relatórios e tem diversos processos, e às vezes ela até gostava de fazer uma coisa, ela depois passou a não gostar de fazer aquilo, e ela mesma se cobra sobre isso, né? E muitas pessoas acabam até realmente sofrendo problemas aí de coração, morre, infarta, tudo, é um monte de problema. Por quê? É foco excessivo no tema laboral, né? Tem mais a ver com essa cobrança interna forte. E aí as pessoas acabam perdendo que relação com a família, apoio, né, familiar também acaba não tendo, e muitos vão para parte de vícios, prostituição, drogas, né? E perder a base, o convívio, assim, são, né, vamos dizer, de mentalidade de saúde mesmo, né? Não tem mais horário para nada, só faz o que não gosta, e isso vai chegando em etapas muito avassaladoras, né? Então, por isso que os empresários acabam sendo o alvo um pouco mais fácil, né? Por conta da pressão e da ausência de suporte, né? Então, quanto mais a gente falar sobre isso, de repente, você tem alguém que tá na sua casa, ou alguém, o seu marido, ou um colega, uma esposa que tá sofrendo disso. Aí você já vai ouvir aqui e já sabe o que é, né? Para você poder ajudar. O sucesso, ele não pode ser como única fonte, por exemplo, de sucesso empresarial, por exemplo, só vai ser a sua fonte de alegria, só vai ser se você tiver sucesso empresarial. Sucesso no trabalho, deu certo, que bom, tô feliz da vida. Não se trata só disso. A gente é humano, a gente tem outras esferas também para poder completar, né? O nosso corpo, por exemplo, precisa de cuidados. Será que você tá comendo direito? Será que você tá dormindo bem as horas que precisam ser? Ah, não tô dormindo porque eu tenho que trabalhar, tenho que entregar não sei o que, não sei o que lá. E aí, se você dorme pouco, você não repõe as energias. Isso no longo prazo é muito, né, pesado. Por quê? Um sono atrasado hoje, outro atrasado amanhã também vai acumular. Esse acúmulo de cansaço vai lá na frente te gerar o quê? Falta de energia,
falta de ânimo. Aí na hora que você vai ter que tomar uma decisão, você fala, de novo, vou ter que fazer aquilo, mas nossa, tô tão cansada, não posso tirar férias, porque não tem ninguém para deixar as coisas, né? E aí vem o quê? Sentimento, ó, nessa historinha. Os seus sentimentos começam a ficar complexos. Então, o nosso não é só o sucesso profissional, a gente tem o cuidado do corpo, a gente tem que cuidar dos nossos sentimentos, né? Sentimento de abandono, às vezes, ou de não tá conseguindo expressar, né? Uma dor ou uma chateação. O nosso espírito também tem que ficar nutrido, né? A nossa parte mental, ela tem que estar boa. A gente tem alguns quadrantes para ser preenchidos, a gente tem o lazer também. Então, o sucesso em si, ele é a soma de tudo isso. E a nossa base é manter isso um pouco mais equilibrado. A gente tem família, a gente também tem a nossa parte de outros papéis a serem cumpridos, ou como irmão, ou como pai, como filho. Será que você visita, por exemplo, sua mãe ou seu pai? Aí você fala, ai, não me fala nisso, ai meu Deus do céu, ainda tem que visitar a mãe e pai. Se você já tá me ouvindo e falando isso, então olha, eu vou te falar, provavelmente você tá aí com uma ansiedade bastante forte, né? Quando você passa a não desfrutar de coisas que antes eram simples e você conseguia, aí realmente tá precisando de ajuda. Eu, Letícia, eu sou também apaixonada por resultados. Eu amo ver resultado das coisas. Eu fico muito entusiasmada quando eu vejo, por exemplo, um aluno começando a fazer um atendimento individual. Quando eu vejo, por exemplo, a minha equipe dando os primeiros passos e realizando um trabalho que eu ia ter que fazer toda sozinha. E isso me dá muita satisfação. Aliás, isso aconteceu a semana passada. Eu fiquei super entusiasmada. Mas a gente tem que sempre lembrar o seguinte, que o verdadeiro sucesso, e eu me considero uma pessoa de sucesso por conta de ter construído tudo que eu tenho feito até hoje, pelo fato de a gente conseguir ter mais equilíbrio, né? O sucesso não é só uma parte da minha vida profissional. O sucesso para mim é todo esse contexto. É eu poder estar com meu marido, é eu poder fazer uma viagem, é eu poder estar com as minhas alunas, eu poder dormir, fazer um exercício físico, comer bem, me alimentar de uma maneira sã, né? Com mais vegetais, mais momentos para eu poder me exercitar. Então, o sucesso vai além dos resultados extremamente profissionais, né? E ao longo desses anos da minha carreira, eu criei um método, meu método próprio, para que eu pudesse trazer isso à tona para as pessoas, não só para mim, mas como o maior número de pessoas que pudesse poder usufruir disso, né? Para que você, por exemplo, isso foi sempre, eu nunca esqueço, eu tenho gravado na minha cabeça quando que isso aconteceu. Teve uma época que eu tava na academia, eu gosto muito de ir pra academia, sempre gostei. E eu tava fazendo esteira. E na minha esteira lá, principalmente quando eu tô correndo, eu tenho muitas ideias, né? E eu tava correndo e tendo bastante insights de coisas de trabalho que eu podia fazer. Aí eu falei assim pra mim mesma, né? Puxa, mas uma pessoa que consegue combinar toda essa parte orgânica de uma boa alimentação, que ela consegue ter um pouco mais de equilíbrio mental, todo esse trabalho, todo esse sucesso que ela almeja vai ser muito saudável e positivo. Agora, se ela não conseguir enxergar que é importante, por exemplo, a alimentação, e só querer emagrecer, vamos supor, a pessoa só quer emagrecer, mas ela nem se deu conta de que ela, né, come porque ela tá ansiosa e não trabalha essa emoção da ansiedade, não vai dar certo, não vai funcionar. Então, o método Radhak, ele veio realmente pelo objetivo que eu tinha, que tenho, né, continuo tendo, tinha naquela época quando eu tava construindo, mas agora assim que hoje já está pronto e tem o Instituto também, com o objetivo de mostrar que é possível a gente ter prosperidade e sucesso com equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio na coisa. E, por exemplo, se dinheiro fosse uma verdade absoluta e garantia de sucesso profissional, ou de ganhar um prêmio, ser reconhecido no mercado, a gente não ia ter tantos empresários deprimidos, com burnout, a gente não ia ter isso,
né? Então, o sucesso e a prosperidade vem do equilíbrio entre a nossa inteligência mental, emocional e atitude. Então, o método ele é baseado nessas três pontas, vamos dizer assim. Tem que olhar para o corpo, tem que cuidar da saúde do corpo, tem que dormir, tem que se alimentar bem, que é a nossa parte física, mecânica, é igual um carro, né? Você não anda com o carro só com gasolina, ele precisa pelo menos estar com os pneus em dia, ele precisa estar bem cuidado, não é? Então, é a mesma coisa com a gente. E as nossas emoções? Ah, não falo sobre isso, porque a pessoa começa a falar disso, ela já começa ou ela fica brava ou ela começa a chorar. Então, ela não toca no assunto. E tem pessoas que acham que só não tocar no assunto vai resolver o assunto. Não vai. Vira um problema maior ainda, né? Na minha experiência ainda como terapeuta, é muito forte em relação a esse assunto. Eu também já passei lá atrás por uma separação, eu fui casada durante 10 anos, depois me separei, aí eu tinha um outro relacionamento e hoje eu tô casada também há 10 anos, né? Tô muito feliz com meu marido atual, porque a gente consegue ressignificar a história passada, a gente consegue sim olhar para as nossas emoções, entender o que aconteceu com a gente e trazer um novo olhar para a sua história ser escrita para o objetivo que você quer, mas não é só profissional. Se eu, por exemplo, eu vivo falando isso, talvez não tivesse encontrado um relacionamento que me equilibrasse nas emoções, eu não sei se profissionalmente eu teria chegado onde eu cheguei. Muito provavelmente eu acho que não, porque o homem e a mulher, eles se complementam muito. O homem, quando encontra uma mulher saudável, ele vai ter muito mais chances de alcançar resultados. Por quê? Essa mulher vai apoiar ele, essa mulher vai dar a mão para ele. E a mesma coisa uma mulher. Quando uma mulher encontra um homem saudável, ele vai apoiá-la para que ela possa fazer o trabalho dela de uma maneira mais tranquila. Não que ela simplesmente fique lá trabalhando igual uma louca ou só cuidando dos filhos e não sendo vista do ponto de vista emocional. Isso é importante demais falar, né? Pouco falado, pouco trabalhado, mas precisa ser visto. As emoções é o caminho do meio. Emocional é o equilíbrio. Se você tem seu coração fechado por causa de experiências negativas que você viveu no passado, pode ter certeza que vai faltar um pedaço, tipo, grandíssimo para você lá na frente. E o sucesso profissional não vai preencher esse lugar, porque não é a mesma origem, são coisas diferentes, né? A gente não pode falar, por exemplo, que a pessoa que tá com frio dá comida para ela vai esquentar ela, não é? Então é a mesma coisa. A gente não pode falar que a pessoa que, né, ela é boa profissionalmente, mas ela não tem a parte emocional cuidada. Será que daria mesmo? Ou será que é uma coisa vai ser meio superficial? A felicidade dessa pessoa provavelmente nunca vai ser completa. A felicidade completa tá sempre em a gente saber abrir nosso coração para o amor e para a dor, tanto faz o que for passar ali no meio. Por isso que o relacionamento afetivo entre um homem e uma mulher saudáveis dá o que acontece no burnout? O apoio. O apoio, o suporte emocional. Quando isso não tem dentro de casa, aí o bicho pega. Então, realmente é necessário olhar para esse caminho, tá bom? Então, o trabalho feito do método Radai, que é diretamente com esses pilares, essas coisas que eu tenho falado aqui, e as suas ações têm que estar precisam estar coerentes como empresária a essas três esferas: o seu profissional, o seu emocional e o teu caminho do que você quer realizar. Não adianta você não agir, não fazer depois de, né, de já entender todo o assunto. Requer uma ação, requer uma execução. E como uma boa empresária, um bom empresário já é bom de ação, então é só a gente conseguir equilibrar esse caminho. Por isso que eu te falo, se você ainda não conhece o método Radaic Experience, é uma grande oportunidade para você passar aí pelo menos um dia para você ver como que é. E se você quiser fazer aí um trabalho de uma imersão e ter um pouco mais de resultados mais claros ainda para você poder utilizar. Bom, eu separei aqui rapidinho para te falar uma pequena lista, né, de como identificar o burnout, que são sintomas, né? Quais são os sintomas mais comuns? Primeiro, é o cansaço mental e físico excessivo.
Isso a gente identifica, por exemplo, na escrita, com alguns dos traços, porque a escrita, você não é um traço, então não é um traço só. Mas, por exemplo, o cansaço mental e a parte física, você vai ver nas linhas descendentes, nos traços finais, na assinatura de uma pessoa. O outro ponto seria a insônia. A insônia pode causar em algumas pessoas uma ansiedade. A insônia também pode causar uma dificuldade de relaxamento. A gente pode identificar nos traços, por exemplo, mais rígidos, duros, né? A dificuldade de concentração, que é o terceiro ponto. O foco é importante. Quando você não consegue focar em uma coisa, você se perde em todas. Eu tô falando aqui com você, e você tá olhando essa plaquinha, e você tá olhando aqui, você tá olhando aqui, tá olhando aqui, tá olhando essa florzinha aqui atrás de mim, não tá prestando atenção no que eu tô falando. A sua mente se perdeu em tudo isso. Tudo isso vai gerar, e já gerou ansiedade em você. Essa falta de concentração, a gente identifica na escrita, por exemplo, como a pessoa não colocar os acentos devidos nos lugares, os pontos onde deveria colocar, né? Lembra que não é só isso, tem mais coisas que vão fundamentar essa pesquisa, né? Perda de apetite também é uma outra questão da parte de burnout. A perda de apetite pode ser vista em espaços na folha, a gente também consegue identificar. A irritabilidade e agressividade, que é o quinto ponto. Na escrita, a gente vai conseguir ver traços que a gente chama de extremamente força. Uma força que, se a pessoa pudesse, ela socava alguém. Também tem na escrita. Outro, o sexto ponto, lapsos de memória. Poxa, esse aqui a gente vê facinho. Existem espaços excessivos entre letras que vão mostrar que está um espaço gigante ali. E isso pode ser um problema até de algumas doenças. A baixa autoestima é o sétimo ponto. A gente vê a baixa autoestima onde? A gente pode ver, claro, em vários lugares, mas, por exemplo, numa letra inicial, a gente pode ver na assinatura também, consegue identificar. O oitavo ponto, desânimo e apatia. O desânimo tem a ver com o cansaço e a apatia, a falta de conexão com as coisas, com os demais. Certo, o traço, quando a pessoa tá mais apática, ele não tem muita força, sabe? Ele não tem muita elasticidade. Então, você vai identificar também nos gestos a escrever essa certa falta de pressão mesmo, de execução na mão, né? Dores de cabeça e no corpo, que é o nono ponto. As dores, elas também, pensa que não, mas aparece na escrita sim. A gente consegue identificar traços de sofrimento psíquico e físico. Falei que também dava. Negatividade constante é o 10º sintoma. A negatividade se faz presente na escrita, por exemplo, em escritas extremamente pontudas e que invadem as letras demais, tá? Outro ponto, outro sintoma, 11º, sentimentos de derrota, de fracasso e de insegurança. A gente consegue identificar, por exemplo, na assinatura, como é que tá o sentimento da pessoa do lado de dentro. O isolamento social é um outro traço também que a gente identifica quando tá fazendo uma análise do método Radike, e é uma necessidade, um desejo de não estar com as pessoas. Quando esse traço é muito reforçado, a gente vai identificar realmente como um transtorno de personalidade antissocial. Em grafopatologia, eu ensino isso para os alunos. A pressão alta também é o 13º ponto. A pressão alta tem uma série de características que não é uma só. E claro, de novo, eu não sou médica, nós não trabalhamos na parte de tratamento, mas a gente sabe quais são quais são os componentes dentro, por exemplo, como eu tô falando agora, da síndrome de burnout. O que acontece com uma pessoa com a pressão alta? Quais são as características que ela tem? Na escrita, a gente vai conseguir encontrar esse conjunto. Eu não vou falar para você que tem uma característica da pressão alta, porque não existe isso. É um conjunto de traços que a gente vai chegar muito perto do que a pessoa tem, né? A grafologia não é adivinhação. É uma investigação, e é isso que eu quero que você sempre se lembre e que fale para as pessoas, tá? É um trabalho muito sério e também que requer muito tempo para ser feito. Não é tão rápido assim que você faz, 1 segundo e tá pronto. Por isso que é um dos trabalhos mais bem remunerados que existem, né? Vamos lá. Tristeza excessiva, é o 14º.
ponto. O 14º ponto, quando a gente fala de tristeza, a gente vai ver, sim, traços descendentes, finais das palavras também vão aparecer como uns traços mais para baixo. Então, você viu como é possível, assim, dentro de diversas maneiras, a gente poder nos conhecer como empresários, também identificar o que está acontecendo com a gente e como ajudar, às vezes, alguém que está do nosso lado. A síndrome de burnout é algo extremamente pontual, que está crescendo demais e a gente precisa estar atento, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Escreve aqui embaixo para mim, deixa um comentário e até o nosso próximo encontro. A gente se vê. Tchau, até já!